Nosso bom Deus te guarde, como estiveres pensando. Nosso bom Deus te use, onde te encontres na vida. Que Deus te ilumine, com quem esteja seguindo. Nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use, onde te encontres na vida. Que Deus te ilumine, com quem esteja seguindo. Nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. O que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Bom dia, amigos queridos. Tranquiliza-te, Jaqueline. Tudo vai ficar bem. Concentre-se agora conosco aqui em nossas orações, na nossa reflexão, que as suas aflições serão balsamizadas pelo Cristo. Bom dia, queridos. Estão conseguindo me ouvir bem? Então vamos fazer a nossa oração, né? Quem se sentiu confortável, vamos fechar os nossos olhos para nos conectar ao Pai maior, à espiritualidade maior. Deus, nosso Pai, Jesus,
nosso mestre e amigo, companheiro de todas as horas, a todos os trabalhadores espirituais da casa de Maria Frank. Aqui estamos, Senhor, agradecidos pela oportunidade de estarmos juntos mais esta manhã para refletir sobre os ensinamentos deixados por vós, para que possamos, Senhor, incorporar no nosso dia a dia e nos tornarmos pessoas mais felizes, pessoas melhores, não melhores do que os outros, Senhor, mas melhores do que nós, uma versão sempre melhorada. Rogamos a vós, Senhor, que interceda por todas as famílias aqui representadas, balsamizando suas dores, suas aflições, tranquilizando os corações e levando, Senhor, a medicação necessária para todos os males. Estendemos também, Senhor, todo esse bálsamo de amor e de misericórdia enviado por vós para toda a humanidade, para todos os irmãos que estão em sofrimento neste momento. Fique conosco, Senhor, não só hoje, mas agora e por todo sempre. Que assim possa ser. Então, amigos queridos, hoje nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo o título é Pedi e Obtereis. Um título bem sugestivo, né? Que a gente começa a pensar. Então, será que é tão simples assim? Basta a gente pedir que a gente vai obter, né, o resultado das nossas petições, né? A gente vai ser atendida? Como é que isso funciona? Então, a gente vai fazer uma reflexão hoje desse capítulo, né, para a gente tentar entender mais do que se trata, né, esse pedir e obtereis. Então, o capítulo se inicia com 3 narrativas evangélicas. E a partir delas, nós vamos, né, traçar toda a reflexão, né, do dia. O capítulo ele fala sobre a prece, né, e nos apresenta alguns requisitos, né, o que nós precisamos estar imbuídos no mais profundo do nosso ser, né, para estabelecer uma conexão, né, com Deus, para que a prece de fato seja uma prece de qualidade, né, que a oração seja de fato de qualidade. Mas afinal, o que é a prece, né? A prece é eficaz? O que devemos pedir? Tudo isso a gente vai tentar responder, né, ao longo da nossa reflexão. Então, assim começa o capítulo, com a passagem, a narrativa evangélica do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8, que diz o seguinte: E quando orardes, não sereis como hipócritas, que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrar aos homens. Amém vos digo, que estão recebendo a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno, e tendo fechado a porta, ora teu pai em secreto, e teu pai, que vê no secreto, te recompensará. Orando, porém, não usei vãs repetições, como os gentios, pois pensam que com palavreados excessivos serão atendidos. Assim, não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de pedir-lhes a Ele. Quando a gente lê essa passagem do Evangelho segundo Mateus, a gente se recorda, né, daquela canção de Gilberto Gil, que diz:
Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Quer dizer, olha, a passagem, né, e essa canção tem tudo a ver, né? Nós temos que entrar no nosso quarto interior, apagar as luzes, calar as vozes, silenciar do mundo e ficarmos numa conexão nós e Deus, né? Sem nós de gravatas, sem sapatos apertados, sem receios, sem desejos, numa entrega, né, total, com as mãos vazias, com os corpos nus, sem uma amarra do mundo, né? Mas uma conexão realmente inteira. E no final, o último trecho da música diz: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus, sem corda para segurar, tenho que dizer adeus, dar as costas e caminhar, decidido pela estrada, que ao final vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Porque só Deus conhece, né, as nossas necessidades e os desígnios, né, dele são perfeitos. E só Ele, né, é capaz de saber o que de fato é melhor para todos e para cada um de nós. Então, esse convite da passagem do Evangelho segundo Mateus, né, é que para a gente faça entre, né, nesse quarto interno, mergulhe no nosso eu interior, que a gente feche as portas, que a gente silencie de todos os barulhos externos, de todos os barulhos do mundo, né, e que a gente faça esse momento de entrega, desse momento de intimidade com o Pai. É estar inteiro, né? É para a gente se mostrar inteiro, porque Ele já nos conhece. E essa necessidade de a gente se mostrar inteiro é para que a gente também possa nos conhecer. Porque a gente, sem essas amarras, sem os sapatos, sem as gravatas, sem esses nós, sem qualquer expectativa no mundo exterior, a gente vai apresentar toda a nossa vulnerabilidade, todas as nossas fragilidades, que Ele já conhece, mas que a gente precisa reconhecer, né? E uma vez reconhecendo, né, uma vez tendo essa relação de honestidade com Deus e, consequentemente, né, com nós mesmos, a gente vai poder nos autoconhecer, conhecer quais são os nossos pontos que precisam melhorar, né, quais são as nossas questões, né, e que a gente não precisa, ao estabelecer, né, essa conexão, falar muito, né? O que disse no Evangelho, né? Que não useis vãs repetições, né? A gente não precisa falar nada decorado, a gente não precisa repetir muitas palavras, muito menos falar difícil, né? Porque quando a gente tem intimidade com alguém, a gente não precisa de formalidades, né? De ritos, e muito menos usar de palavreados excessivos, pomposos, né? Porque é uma relação de intimidade, né? Uma relação de respeito e de honestidade. E as palavras precisam vir do coração. E uma vez vindas do coração, elas precisam ser de fato sentidas, né? Elas precisam mexer com as nossas fibras mais íntimas, né? Até para proporcionar o nosso crescimento e o nosso melhoramento. E muitas vezes quando a gente está em conexão com Deus, a gente não precisa nem falar,
né? Basta a gente sentir e basta a gente vibrar numa frequência que possa, né, chegar até ele, né? E aos seus mensageiros, né? E a espiritualidade superior de modo geral. Então é ter essas mãos vazias, é ter essa alma, é ter o corpo nu, é nos mostrarmos como somos, porque ele já sabe, mas nós é que precisamos saber, né? Nos conhecer cada vez mais. É ir ao céu sem cordas para segurar, é ter fé, é ter a certeza, né? Que ele vai nos atender da forma como nós necessitamos. E não muitas vezes da forma como nós achamos que nós necessitamos, né? Que nós precisamos, né? Que é certo. A gente sem corda, sem nada, a gente não vai cair. Se a gente tropeçar, sempre vai ter alguém que nos segure pelo braço, né? E impeça que nós tenhamos acidentes maiores, né? Basta que a gente esteja ligado, que a gente esteja em conexão, que a gente possa de fato ter essa compreensão e estabelecer essa conexão de forma honesta. Então, só aí nessa passagem de Mateus, a gente já vê alguns requisitos, né? Não sei se a gente deve colocar como requisitos, que parece que, né, que é uma coisa difícil, que precisa ser cumprida à risca, mas as coisas que a gente precisa estar imbuídos para entrarmos em conexão com Deus, para que a prece tenha qualidade, né? Então que a gente precisa ser discreto na nossa oração, né? Fazendo silêncio interior, né? Nos livrando dos barulhos do mundo, dos tumultos do mundo, né? Na confiança do estabelecimento dessa conexão de forma, né, eficaz. A gente abrir o nosso coração e falar realmente o que a gente sente, né? Sermos sinceros no nosso diálogo, não monólogo, no nosso diálogo com Deus, porque Ele nos responde. E depois vem a outra passagem de Marcos, que fala o seguinte: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhes, a fim de que o vosso Pai que está no céu também vos perdoe dos vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará do pecado. Então, sendo essa a prece, né, esse momento de oração, esse momento de entrega, esse momento de intimidade com Deus, e que a gente vai estar despido de todas as nossas máscaras, né, de tudo, né, que possa tentar camuflar aquilo que nós não somos, nós somos convidados, né, a olhar para nós e nos reconhecermos como indivíduos falhos, como indivíduos portadores de inúmeros equívocos. E à medida que a gente é capaz de observar que nós nos equivocamos, né, que nós somos falhos, por que não compreender que o outro também é falho, que o outro também é passível de erro, né? Então, se eu necessito do perdão de Deus, por que eu não vou perdoar aquele que é tão falho quanto eu e, no entanto, apenas, de repente, com falhas diferentes das minhas, mas como eu, que erra, né? Que possui equívocos. Então, quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, está muito claro lá, né? Quando nós pedimos para sermos perdoados, né, na medida que nós perdoamos, então como é que nós poderemos pensar que nós somos dignos no perdão de Deus se nós não perdoamos também, né? Então, às vezes fala, mas o perdão é divino, eu sou um espírito imperfeito, não vou perdoar ninguém, nananana. Ocorre que nós somos espíritos imperfeitos, sim, né? Mas nós estamos aqui em busca de melhoria, em busca de um dia alcançar a perfeição. Então, em algum momento, nós precisamos despertar para isso, despertar para o perdão, né? E o perdão, ele é a asepsia da alma, porque ele nos permite
limpar o nosso interior, né, nos permite criar, quebrar, né, as algemas, as amarras de sentimentos, de prisões mentais, de prisões emocionais, né, que nos impede de sermos felizes. Porque se eu não perdoo, eu fico com aquilo na minha cabeça, eu fico remoendo, eu fico gastando minhas energias, né, desejando, pensando coisas ruins para outra pessoa e estabelecendo conexões, consequentemente, com espíritos não tão felizes, né, e eu estou me perdendo meu tempo, me agredindo, me violando e perdendo tempo de crescimento, né? Então, a importância de, ao falarmos com Deus, né, de nós fazermos essa limpeza interior, porque a prece vem também com esse objetivo, né, de reflexão, de limpeza de coração, de limpeza de sentimentos, né, para que a gente possa de fato nos conectar com as esferas superiores, porque se nós estamos imbuídos de sentimentos, de mágoas, de ressentimentos, nós não estaremos fazendo uma prece, né, vertical, né? Nós terá ruídos nesse caminhar, porque o nosso sentimento não está puro, né? Então, consequentemente, a gente pode estar nos conectando com espíritos não tão felizes, né? E depois a gente tem uma terceira. Os requisitos, então, dessa passagem que a gente leu agora, né? De Marcos. Essa limpeza, né, da nossa alma, a purificação dos nossos sentimentos e do nosso coração, para que a gente tenha uma prece de qualidade. E depois vem no Evangelho de Lucas uma passagem que o Cristo conta, né, de dois homens que estavam no templo orando, né? Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu rezava da seguinte forma: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como o outro homem, os outros homens que são ladrões, que são injustos, que são adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes, eu dou o dízimo, né? E dou o dízimo de tudo que eu possuo. O publicano, ao contrário, ele se conservava ali em conexão, sem ao menos erguer os olhos para os céus, mas ele batia no peito e dizia: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para casa justificado, e o outro não. Portanto, aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será exaltado. Então, a gente vê nessa passagem aqui, né, que o indivíduo estava ali o tempo todo se vangloriando, se comparando ao outro, mas que na realidade essa passagem nos traz a necessidade de nós, durante a nossa prece, durante a nossa oração, que a gente faça esse mergulho interno e a gente faça essa autoavaliação, que a gente busque, né, o autoconhecimento. Não é apontar o outro, é um momento de intimidade de Deus e nós, um momento de nós fazermos esse balanço, essa avaliação de cada um de nós e não do outro, né? Então, ao visitarmos, né, internamente os nossos sentimentos, o nosso coração, né, nós precisamos, né, refletir sobre a nossa conduta, sobre os nossos pensamentos, para que a gente possa melhorar, né, para que a gente possa cada dia, reconhecendo os nossos equívocos, né, buscar o melhoramento e assim, né, termos cada dia que passa uma conexão maior, né, com os espíritos de luz, né? Então essa passagem nos traz, né, outros requisitos, ou seja, outras coisas que o nosso coração, que nossa alma precisa estar imbuído durante a prece, que é a humildade, né, e o autoconhecimento. Deixa o outro é o outro. Isso não é egoísmo, vamos nos preocupar conosco, com o nosso melhoramento, com o nosso crescimento espiritual, né? Porque só nós somos responsáveis por isso, né? Então, essas 3 narrativas evangélicas, né, Jesus nos alerta
que para ter qualidade a prece, ela precisa observar esses requisitos. A primeira, né? O que foi? Que a gente precisa ser discreto nas nossas preces. Ela precisa ser simples, ela não precisa ser cheia de linguajares empolados, de citações, né? Porque ela precisa passar pelo sentimento. Ela precisa mexer com as nossas fibras mais íntimas para que a gente possa, né, se melhorar. A gente precisa fazer esse silêncio interior, né, acalmar-se das loucuras do mundo, né, e nos concentrarmos, né, no Cristo como representante de Deus, como governador espiritual da terra, né, dos mensageiros de luz, nos concentrarmos nisso. Porque se nós ficarmos ouvindo todos os barulhos do mundo, né, nós não conseguiremos ter o equilíbrio suficiente para estabelecer essa conexão de forma saudável e que tenha qualidade, né? Então a gente precisa desse silêncio para a gente estar ouvindo a voz de Deus, porque Ele nos responde. Que seja de coração aberto, né? Que seja de forma clara, que seja de forma espontânea. E precisamos limpar, né, o nosso coração de qualquer mágoa, qualquer sentimento de mágoa, qualquer sentimento de vingança, né? Porque nessa medida é que nós receberemos, né, em troca de Deus todo perdão, né? E reconhecermos também a necessidade do auto perdão, né? Porque às vezes a gente comete equívocos e a gente não se perdoa, não se auto-perdoa, né? E isso vai gerando, né, esses sentimentos que são impeditivos de nós estarmos recebendo, né, as orientações, porque a gente fica com a cabeça poluída apenas com esses sentimentos de culpa, né? E a gente não se auto-perdoa. Que a gente seja sincero, que a gente seja honesto e que a gente tenha humildade, né, ao elevarmos os nossos pensamentos a Deus, porque Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Então, no livro dos Espíritos vem falando assim, qual é o caráter geral da prece? A resposta é um ato de adoração. Um ato de adoração. Mas o que é adoração? O próprio livro dos Espíritos nos responde. A adoração é a segunda lei moral elencada no livro dos Espíritos e que diz que a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela oração, se aproxima do homem. Então, a prece é um ato de elevação do nosso pensamento a Deus, né? E a partir dessa elevação, nós nos aproximaremos de Deus, né? Então, orar é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele, né? Então, nesse ato, né, de adoração, nesse ato de elevação do nosso pensamento a Deus, né, de estarmos nos aproximando dele, a gente não precisa de formalidades, a gente não precisa de ritos, a gente não precisa de locais específicos para isso. A gente só precisa de conexão através do pensamento e um coração com sentimentos sinceros, né, para que a gente estabeleça essa conexão, né? Mas aí a gente pensa, mas eu me sinto mais confortável para fazer oração se eu estou na beira-mar ou se eu estou dentro de um templo religioso. Aqui não cabe críticas, né, a isso. A gente só está dizendo, né, que independe de local físico, né, basta a nossa conexão com Deus. Porque às vezes o local físico nos oportuna-se um silêncio maior, né, para estabelecer essa conexão, né, em termos, né, de acolhimento, de coisas nesse sentido. Mas isso não é pré-requisito. O lugar não é pré-requisito para que a gente possa estabelecer. A gente pode estar em qualquer lugar, nas situações mais difíceis. Basta a gente, né, pensar em Deus e ter um sentimento sincero para conversar com Ele. Não precisa nem falar muito. Só falar, Deus, meu Pai, estou aqui. Me ajuda, né? E com certeza a ajuda vai chegar, né? O coração está falando com sinceridade, né? E Deus reconhece isso, né? Então, o resultado da prece, ela vai depender daquilo que existe dentro de cada um de nós, né?
da nossa disposição para sermos pessoas melhores, né, das nossas ações e dos nossos sentimentos, bem como do nosso merecimento. Então o Evangelho nos diz: a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então, o poder, né, está no pensamento, né, o poder da prece, que não depende de palavras, como nós já vimos. Estou repetitivo, mas a gente repete, né, para a gente introjetar isso na gente. A gente não precisa, né, de palavras, a gente não precisa de lugares, né, basta que a gente se silencie, que a gente entre, né, no nosso interior, né, e dirigindo o pensamento a Deus, né, os espíritos que são incumbidos, né, de receber as preces, eles vão recebê-las, né, e a partir da autorização de Deus e a partir da vontade de Deus, elas serão cumpridas, né? O objetivo a que se destina será cumprida da forma como ele acha não, da forma como nós necessitamos e não da forma como nós achamos que nós precisamos, né? Então, dirigindo o pensamento em prece a Deus, né? E nós podemos orar a Deus por nós, né? Nós podemos pedir pelos outros, nós podemos pedir por encarnados, por desencarnados. A prece, né, podemos fazer uso sem restrições e sem contraindicação, né? Basta que nós tenhamos os requisitos que nós já falamos anteriormente. Então, a gente, à medida que a gente estabelece essa conexão com o alto, né, solicitando por nós ou por outro, através do nosso pensamento, o pensamento vai ao ser que se destina. Ao chegar lá, ele vai receber todas as vibrações, né? Toda a emanação de amor, de luz, de positividade, e ela retornará para cada um de nós, nos fortalecendo, né? E nos fortificando, né? Então, a prece é acolhida, é potencializada, né, em vibrações de amor, né, de luz, e volta para nós. Nós vimos que um dos requisitos é nós termos a nossa alma limpa, né, livre de mágoas, perdoando o próximo, né? Porque da mesma forma que nosso pensamento vai às esferas superiores e volta cheia de vibrações de amor, quando o nosso interior não perdoa e ela está cheia de mágoa, cheia de sentimentos negativos, né? E a gente faz as nossas orações carregada desses sentimentos, não necessariamente ela vai direto às esferas superiores, porque ela não está compatível, né? Ela está imantada desses sentimentos ruins. Então ela vai se dirigir a seres não tão felizes, vai receber lá também essas vibrações e vai retornar para nós. Então, olha a importância dos nossos pensamentos, né, da nossa limpeza interior, o quanto é necessário a gente fazer essa limpeza interior, né, e para que a gente não seja alvo de nós mesmos, porque tudo que vai, ele retorna, né? Então, bons sentimentos, eles são atendidos por bons espíritos. Ao contrário, sentimentos não tão felizes são recebidos por espíritos também não tão felizes, né? Por isso essa necessidade do perdão e dessa honestidade de sentimentos está em nossas mãos, só depende de cada um de nós. É fácil? Não é fácil, né? Mas quem diria que seria fácil? Mas em contrapartida, nós temos todo um amparo, né? Toda uma equipe por detrás, nos bastidores, nos auxiliando. A gente não pode esquecer, a gente tem um anjo guardião, né? Um espírito amigo, um benfeitor espiritual, que está aí, ó, o tempo todo falando com a gente. E a gente, às vezes, fecha, né,
os nossos ouvidos e não ouve as orientações que estão sendo trazidas para nós, né? Então, pensamentos elevados atraem espíritos elevados. Pensamentos em desequilíbrio atraem espíritos, consequentemente, em desequilíbrios, né? E ainda, né, o Livro dos Espíritos nos diz que há 3 coisas que podemos propor por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. A maioria das vezes a gente utiliza apenas o pedir, né? Mas olha o quanto nós temos a agradecer, né? E eu penso que esse período, né, de pandemia e esse período que a gente está vivendo, eu acho que despertou muito nas pessoas. Eu falo isso mais levando em consideração a mim mesmo, né? A gente agradecer, o agradecimento, a gratidão, que às vezes a gente não, por coisas simples, a gente não agradecia. E hoje, mais do que nunca, né, por a gente ter vencido mais um dia, a gente tem que agradecer a Deus por mais aquele dia, né, pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia e assim, né, a gente voltar esse olhar para Deus e não só pedir, né, mas agradecer o quanto, né, Ele nos auxilia, o quanto Ele nos ampara e o quanto nós somos ingratos de não reconhecermos, né, isso. Eu penso que assim, esse momento de pausa, né, que o mundo teve, que desacelerou, a gente pôde fazer essa reflexão e compreender a necessidade que nós temos, né, de não só pedir, né, mas muito mais agradecer do que qualquer outra coisa, né? E quando a gente estava falando anteriormente a respeito dessa questão dos nossos pensamentos, quando eivados de sentimentos negativos, né, que a gente se liga, espíritos não tão felizes assim, né, a gente parar um pouco para a gente levar em consideração, né, tudo que está acontecendo no Brasil nesse momento, né? Eu sei que muitas vezes a gente se revolta, que a gente acha absurdo de coisas que poderiam ser evitadas e que não estão sendo, e tudo que a gente já sabe, né? Mas em contrapartida a gente não pode se deixar contaminar por esses sentimentos inferiores, infelizes, né? Porque a gente acaba nos desequilibrando e entrando em sintonia com espíritos também desequilibrados. E nesse momento, mais do que nunca, né, a gente precisa estar atraindo os bons espíritos, a gente precisa estar em sintonia com os bons espíritos para que a gente possa auxiliar o nosso planeta e a nossa nação, né, a passar por isso, né, de forma mais iluminada e não tão obscurecida e sombria, né, como a gente tem percebido, né, de forma quase palpável, né, tudo que está acontecendo. Aí depois vem uma outra passagem que fala o seguinte: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Então, como a gente vai entender isso, né? Aí logo em seguida vem um item do Evangelho falando sobre a eficácia da prece. Então, o Evangelho vem falando que existem, né, pessoas que contestam a eficácia da prece, porque se Deus, né, sabe de tudo antes da gente pedir a Ele, então não seria necessário pedir, não seria necessário a gente orar, a gente entrar em prece, né? Mas a gente vê, tudo que pedir será concedido. Como a gente viu que agora, né? Nessa outra passagem. Tudo que credes, obtereis, que será concedido. Então, de um lado, que acredita, não precisa pedir nada, não precisa entrar em oração, porque ele já sabe que a gente precisa, né? E de outro lado, tudo que pedir será concedido. Então, nós temos aí 2 extremos. E o próprio Evangelho já vem trazendo as considerações a respeito disso, né? Porque se Deus conhece todas as nossas necessidades, por que os que defendem, né, que não adianta fazer a oração? Por que então expô-las a Deus se Ele já conhece quais são as nossas necessidades, tudo aquilo que a gente precisa, né? Porque se a gente entrar em oração, segundo esse entendimento, né, se existem leis universais em que tudo está encadeado, se a gente ficar pedindo, essas leis seriam alteradas, né? Então mudaria, né, o que estava estabelecido.
E se a gente for pensar assim, a gente vai pensar que nós estamos ligados à fatalidade, que nós estamos ligados a destino, né? Como se o ser humano fosse um ser passível, não um portador de livre-arbítrio, né? Não um portador de iniciativa, não um portador de inteligência, não um portador de razão, né? Nem de vontade. E se Deus nos deu tudo isso, inteligência, livre-arbítrio, vontade, né? Para que seria então? Se não fosse para usá-la, né? Se não fosse, se nós já estaríamos fatalmente destinados a determinadas coisas, né? Então, tendo essas potencialidades que Deus nos permitiu, que Deus nos concedeu, fazendo uso dela, nós somos capazes, né, de proporcionar mudanças, né, na nossa própria planejamento encarnatório, né? E essas mudanças, elas podem acontecer, né, por meio da prece, né? Não que seja no sentido de adulterar, de modificar drasticamente o que nos foi, o que nós planejamos, mas no sentido de repente ser amenizadas as situações, né? Porque não cabe a nós pedirmos a revogação das nossas provas, né? Mas à medida que nós temos determinados comportamentos, determinados sentimentos, nós deixamos de ser aquele indivíduo que planejou determinadas provas, né? Então, se num passado distante nós tínhamos uma conduta X e nós pedimos para reencarnar e nós estamos conseguindo, né, cumprir, né, o nosso planejamento no sentido de melhoria em determinados pontos, por que nós de repente teremos que passar pela provação que estava estabelecida se nós estamos sendo outro indivíduo, que nós estamos tendo melhoramento, né? Então é um reconhecimento de Deus para o nosso esforço, né? Porque não seria muito injusto, né? O indivíduo era X, houve a transformação, e ele vai receber a mesma penalidade, entre aspas, né? A mesma aprovação do que ele era antes, se nós mudamos, né? Se nós hoje somos um espírito comprometido com a mudança, comprometido com o melhoramento. Então, a prece, aqui, quando a gente fala que pode haver essa mudança mediante a prece, mas não é só a prece falada, né? São as nossas atitudes, são os nossos sentimentos, são as nossas vibrações para o mundo, né? E que se dá através do nosso esforço, que se dá mediante o trabalho. Não é mediante a barganha com Deus, ó Deus, se você me der isso, eu te dou aquilo, porque esse não é o perfil, né, de Deus, porque ele não barganha com a gente, né? É realmente de acordo com o nosso esforço. E com isso, ele não está revogando as leis. Ele está colocando em movimento a lei maior, que é a lei de amor, de justiça e de caridade. Porque se nós estamos nos esforçando para melhorar, né, e estamos, né, vinculados a ele pelo pensamento, então por que não, né, ouvir as nossas súplicas conforme as nossas necessidades, né? Então vem a questão 661 do Livro dos Espíritos, que diz: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não esconde as faltas. Aquele a que Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando o proceder. Então os Espíritos nos diz que a concessão, né, do perdão das nossas faltas, perdão entre aspas, né, à medida que nós nos melhorarmos, que nós mudarmos o nosso proceder, deixarmos de ser aquele espírito X que programou YZ, né, e nos transformarmos de verdade, né? As boas ações são as melhores preces. Por isso que o ato vale mais do que a palavra. Então Deus nos conhece e nós precisamos, né, nos conhecer e nos reconhecer, né? Então ele conhece o nosso esforço, ele conhece a necessidade, o nosso despertar para o bem, né? E a prece ela não vai nos desobrigar de passar pelas experiências que nós precisamos passar.
as experiências que são fundamentais para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. O que vai acontecer? Através da prece, né, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, o que pode ser concedido é amenizar a nossa prova, né? Porque ele sabe que nós não somos mais aquela mesma criatura que nós éramos antes, né? E a gente conhece, né, vários exemplos disso, né, de espíritos que tinham um determinado perfil em uma encarnação anterior, e ele pediu como prova, por exemplo, nesse caso, né, um indivíduo que era um carrasco no passado, que mutilava as pessoas. Então ele pediu como prova que na existência, né, que naquela existência que ele estava planejando, que ele perdesse um membro, né, e quando chegou aqui, ele, imbuído de bons sentimentos, de boas práticas, ao invés de perder o membro inteiro, ele perdeu apenas um dedo. Quer dizer, ele passou pela prova que ele tinha que passar, passou, mas de forma mais amena, né? Por quê? Porque a prece, não apenas a falada, né, mas o comportamento vivido, oportunizou isso, porque Deus não nos condena a sermos infelizes, né, a termos penas perpétuas, né, porque se isso não seria justiça e nem misericórdia. E Deus é justiça e é misericórdia e é amor, né? Aí, num lado, a gente viu que tem gente que defende que não deve fazer oração porque Deus sabe tudo que a gente precisa. A gente viu que isso, né, não passa de fake news, né, que não procede dessa forma. E, por outro lado, a gente viu que tudo que a gente pedir será concedido. Então, os extremos são sempre muito perigosos, né? Então, seria muito ilógico a gente pensar que basta pedir que a gente vai obter, né? Deus, eu preciso agora ganhar na Mega Sena. Aí Deus vai ouvir, ganhou na Mega Sena. Nem jogo, graças a Deus. Então, o que acontece? Seria muito ilógico a gente pensar que basta a gente pedir para a gente obter o que a gente pediu, né? E seria muito injusto também a gente acusar Deus. Eu pedi, Deus não me ouviu, né? Deus não gosta de mim, como eu sofro, nem Deus gosta de mim, porque tudo que eu peço a Ele não me atende, né? Não atende as minhas súplicas. Mas quem é melhor para saber das nossas necessidades do que o nosso Pai? Se nós, seres imperfeitos, encarnados no mundo de provas e expiações, somos capazes de saber o que é bom e o que é ruim para os nossos filhos, com Deus seria diferente, né? Se um filho vai a um determinado local e tem um animal feroz, um cachorro perigoso, fala assim: mamãe, eu quero lá dar um beijinho no cachorro, abraçar o cachorro. Você vai conceder que seu filho vá abraçar aquele cachorro que de repente pode acabar trazendo uma tragédia para sua família? Né? Então, porque Deus, que é soberanamente bom, que é soberanamente justo, que é sabedor de todas as coisas, né? Criador de tudo, vai nos atender, né, nas nossas eternas petições, que na maioria das vezes a gente pede e ainda pede mal, né? Então ele sabe das nossas necessidades e vai nos atender de acordo com as nossas necessidades, né? Porque nós não temos uma visão ampliada das nossas necessidades, nem das nossas existências pretéritas, graças a Deus, né? Nós sabemos quem nós fomos, né? Em inúmeras encarnações que nós não damos conta de saber, de quantificar. Então é ele que sabe quais são as nossas necessidades, o que a gente precisa passar, né? Quais são as provas, quais são as pessoas com as quais a gente precisa conviver para a gente se reeducar, né? Então seria muito ilógico nós pensarmos que tudo que nós pedirmos, nós seremos atendidos. Mas uma coisa a gente pode ter certeza que a gente sempre obterá. Quando nós pedirmos com confiança, de coração aberto. Que é, uma coisa não, na realidade são várias, né? Que é coragem para a gente enfrentar os desafios que surgem. Que é paciência para a gente saber esperar e buscar as soluções adequadas para determinadas situações. Que é resignação para a gente saber conviver, né, com os desafios que nós somos incapazes, né, de superar momentaneamente. E uma outra coisa que é primordial, que sempre nós seremos atendidos, que sempre que pedirmos, obteremos, que é o auxílio dos bons espíritos que nos intuirão, que nos auxiliarão nas nossas dificuldades, né? Porque
A gente às vezes esquece, mas nós temos um que nos acompanha desde antes da nossa encarnação, né? Que é o nosso anjo guardião, e às vezes a gente esquece dele, né? Então que a gente possa estar sempre, né, voltando o nosso pensamento para ele também, para que ele possa, coitado, né, nos aguentar, porque nós não somos fáceis, nenhum de nós, sem exceção. Então essas coisas, com certeza, nós sempre teremos, se nós pedirmos, que é coragem, que é paciência, que é força, que é resignação e o auxílio, o concurso dos bons espíritos para nos auxiliar, para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos intuir, né? Fala, vai, faz, né? Mas isso cabe a cada um de nós, ouvir ou não, porque nós temos livre-arbítrio e nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio, né? Ah, mas ele é maldoso, porque ele podia interferir. Não, ele precisa que a gente tenha o nosso mérito, que a gente se esforce, que a gente desperte, né, para as coisas da vida. Vou acelerar, porque a hora já está bem avançada. 660. A prece torna melhor o homem? Pergunta Kardec. E a resposta é sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então ele nos envia bons espíritos, bem como nós já possuímos um espírito, né, que é o nosso anjo guardião, que está conosco para nos intuir, nos aconselhar, nos acolher, né? E o acolhimento da nossa parte dessas orientações, né, vai de acordo com cada um, né? De estar aberto a ouvir ou não e de acatar, entre aspas, né? De ouvir os ensinamentos ou não, né? O certo é que nenhuma prece vai ficar sem resposta. Nenhuma, né? Porque os espíritos amigos estão aqui para nos auxiliar. A gente que tumultuado dos barulhos do mundo, né, sem afrouxar os nós das gravatas, dos sapatos, sem entrar para o nosso quarto, sem nos desnudar, que não conseguimos ouvir, né? Então, na maioria das vezes a gente não consegue ouvir por nossos tumultos interiores mesmo, né? Mas o auxílio sempre vem, né? Então, quando a gente pede, muitas vezes, eu preciso de paciência, Senhor. Aí a gente recebe, em contrapartida, um monte de gente que te tira do sério, que te testa o tempo inteiro, que faz inúmeras coisas. Aí você fala, Deus, mas eu não pedi paciência. Mas ele está dando a oportunidade de a gente exercitar a paciência através do trabalho, né? Através da prática do dia a dia. Então, quando a gente tem aquelas pessoas que sempre estão ali falando coisas, e você já falou que você não está interessado em ouvir aquilo, e a pessoa continua, né? Principalmente essa questão desse universo maluco que a gente está vivendo aí agora, e a pessoa continua com notícias ruins, com não sei o que lá, e só coisa ruim, e você falou, fulano, vamos pensar em Deus, vamos entregar a Deus, vamos pedir força, resignação, e a pessoa continua. É a oportunidade para exercitar a paciência, pra gente ver, né? Aí um dia a gente vai chegar à conclusão que, olha, agora como eu estou paciente, né? Porque a gente está exercitando, está trabalhando, ela não vai cair do céu de graça, né? E, para concluir, vamos fazer a leitura de um texto de Emmanuel, do livro Coragem, cujo o título é Oração e Atenção. Oraste, pediste. Desfaze-te, porém, de qualquer inquietação e asserena-te para recolher a resposta da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifique quanto à indicação do alto. Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo
para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta, para isso, a mobilização dos próprios raios. Deus conta com milhões de mensageiros que lhes executam os excelsos desígnios. Ora e pede. Em seguida, preste atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, dando-te na essência as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te acalmarão a alma. No verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruza o caminho. Mais que isso, a resposta do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos a te subirem do coração ao cérebro ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Então nós precisamos ter essa certeza da resposta, né? Mas o tempo e a forma como ela vai vir não nos cabe determinar. Basta a gente ter olhos de ver e estarmos atentos, né, aos sinais de Deus, né? Porque Ele que sabe qual é a melhor hora e o que é melhor para cada um de nós. Aí eu até lembrei daquele texto agora que fala, Deus, né? Um homem fala, Deus, eu queria te ver, eu queria te sentir. Aí uma borboleta sentou no ombro dele e ele não percebeu, né? Ah, Deus, não sei o quê. Uma criança chorou e ele não percebeu, né? E às vezes a gente não percebe, né, as manifestações de Deus na nossa vida e as respostas às nossas eternas petições, né? E que a gente possa, né, lembrar sempre de uma canção espírita pequenininha, mas grandiosa, né, que diz que a prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada e em prece vamos seguindo o nosso caminho, né, sem temer os perigos da estrada. E os problemas tão difíceis não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Hein, Celi? Coração quentinho, Celi. Vou seguindo, paciente na esperança, e hei de encontrar uma boa solução, né? Que nós possamos acender sempre essa luz, né, em nossa caminhada, nos conectando através do nosso pensamento a Deus, para agradecer mais do que nunca, né? Para pedir, porque somos pedintes mesmo, a gente não tem jeito, a gente pede, né? Que bom que a gente pede também, né? Se a gente pede é porque a gente quer melhorar, né? Que a gente possa também louvar, que possamos sempre direcionar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que essa conexão com as esferas superiores, elas possam se dar, né? E que a gente possa receber o auxílio necessário para as nossas súplicas, que a gente possa receber o conforto necessário, que a gente possa se manter equilibrado, que a gente possa se manter fortalecido cada vez mais, né? E por esse momento pelo qual o Brasil e o mundo está passando, que a gente possa nos manter em prece, né? De entrarmos, né, para o nosso quarto íntimo, desnudos, nos mantendo, né, em conexão com Deus, livre de qualquer sentimento de orgulho, de egoísmo, né, e outros tantos sentimentos infelizes, né, de ódio, mas que a gente possa sublimar tudo isso de negativo, né, que ainda nós temos, porque somos espíritos imperfeitos, né, e que busquemos, né, nos conhecer, nos acolher, né, e nos amar, para que a gente possa fazer resplandecer esse amor para o mundo que se acha cada vez mais tão carente, né? Que sejamos gratos por tudo, principalmente pelas situações difíceis pelas quais a gente passa, porque elas são professoras,
né, que nos trazem muitos ensinamentos, que a gente possa ter olhos de ver esses ensinamentos também, que possamos nos alimentar de boas notícias, de boas músicas, de boas leituras, né, saindo ao máximo possível de notícias ruins, né, e isso não é nos alienar, né, isso é para manter a nossa saúde mental, para nos mantermos equilibrados, porque uma vez desequilibrados, nós estaremos em conexão com espíritos que vibram na mesma frequência e, consequentemente, isso não é bom para ninguém, né? E esses espíritos que são contrários, né, à luz estão todos aí, à espera de uma oportunidade, de um desequilíbrio, né, para eles atuarem, né, sobre nós. E nós, incautos e vacilantes, às vezes damos margens, né, para que eles possam tentar se expandir. Mas a gente tem que entender que a luz, ela é muito mais forte, né? Ela é capaz de dissipar qualquer escuridão e qualquer treva. Então a gente precisa levantar e acender esse interruptor. A gente precisa se conectar com o alto para dissipar todas as trevas e todas as escuridões, né, que se encontram por aí, né, no mundo neste momento. E pedirmos sempre o que nós vamos receber, com certeza: coragem, paciência, força, resignação e auxílio dos bons espíritos, né, para que possamos passar por essas provações da forma mais equilibrada possível, sermos gratos, né, dando valor à nossa existência a cada momento e glorificando a Deus, né, porque Ele conhece todas as nossas necessidades, né, os desígnios dele são perfeitos, nós não sabemos de nada, né, e é isso. Não mais agradecer a vocês pela paciência de estar aqui até agora, né, e que a gente possa ter uma semana de muita paz, de muita luz e de boas notícias, né? Então vamos fechar os nossos olhos para agradecermos, né? Deus Pai de infinita misericórdia, de amor, que tudo sabe, que nos conhece. Jesus, mestre amigo, companheiro de todas as horas, nosso anjo guardião, nossos espíritos amigos, espíritos trabalhadores da casa de Maria Frank, aqui estamos, Senhor, agradecidos por esta manhã, agradecidos pelo seu ensinamento, Senhor, que possamos colocar em prática, que possamos compreender a magnitude dos seus ensinamentos, compreender as nossas necessidades. Pedimos a vós, Senhor, que estenda o seu amor, que estenda a sua misericórdia e compaixão sobre o nosso país, Senhor, sobre o mundo de modo geral. Que a sua luz e o seu amor possa tocar os corações endurecidos. Que a compreensão e o auxílio ao próximo fale mais alto nesses corações. Que as vaidades, os egoísmos possam ser dissipados. E o pensamento no coletivo seja a máxima daqueles que têm o poder de decidir. Rogamos a vós também, Senhor, como pedintes que somos, que o Senhor possa estar, Senhor, nos hospitais fortalecendo as equipes médicas, os enfermeiros, todos os profissionais envolvidos nessa grande batalha dessa doença.
que possa fortalecer, dar ânimo, Senhor, coragem, paciência aos que se encontram acometidos pelas mais variadas doenças, em especial pela Covid. Que os espíritos amigos possam encontrar caminhos para auxiliar esses trabalhadores da saúde, que eles possam também arrefecer um pouco para receber o auxílio e a intuição da espiritualidade maior. Que a sua misericórdia estenda a todos. E tende piedade, Senhor, de todos nós. Fique conosco, não só hoje, mas agora e por todo sempre. E que assim possa ser. Queridos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.